Show de bola. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai estar falando sobre gráficos e filtragem desse gráfico, tá bom? Gráfico e filtragem. A gente já viu na aula passada, basicamente, deu um resumo, na verdade, né? Sobre como inserir o gráfico, como editar um gráfico. A gente já viu isso na aula passada. Só que hoje eu vou ser mais específico falando sobre os tipos de gráficos, né? Entender os gráficos em geral. A gente também vai inserir, só para praticar ali, né? Ver como inserir, como editar um gráfico, a gente também vai estar vendo isso. Vamos também falar sobre classificação. A irmã Cláudia já falou várias vezes, né? Já mostrei aqui algumas vezes também, sobre classificar de A a Z, né? Dizer A decrescente ou crescente. Então, eu vou dar uma geral também falando sobre isso. E, juntamente com a classificação, eu vou estar falando sobre autofiltro e sobre filtrar os dados, que também faz parte desse quesito de classificação, né? Então, o filtro está totalmente ligado à classificação, só que tem algumas coisinhas a mais que a gente pode fazer com o filtro. Depois, a gente vai ver validação de dados. Renato, o que é isso, validação de dados? Eu vou estar explicando na parte teórica, na parte prática, desculpa, como eu faço uma validação, para que serve, qual é o objetivo da validação de dados. Então, eu vou estar falando sobre isso. Depois, hoje a gente tem o nosso questionário. O questionário voltou aí, né? Como já é uma matéria totalmente diferente do que a gente estava vendo. Nas últimas aulas a gente foi dando mais uma revisão, um resumo, né, de tudo que a gente já viu. Hoje a gente tem um questionário porque é aula nova, matéria nova. E também a gente vai ter o nosso exercíciozinho aí prático, como já é de costume, tá bom? Lembrando que a gente está na aula número 8, faltam 4 aulinhas ainda para a gente terminar, né? Basicamente a aula 9, 10, 11, 12, tá bom? Sendo que a 11 e a 12 a gente vai ser mais específico em alguns assuntos, como questões de concurso, né? Eu vou pegar algumas questões com alternativas e tudo mais e vou discutir com vocês, vou pegar a última aula para fazer isso, para discutir por que isso é o correto, por que aquela alternativa é a correta. Então, vou explicar em cima de questões de concurso, tá? Vou explicar algumas matérias do Excel em cima de questões de concurso. E a aula número 11 eu também vou estar passando alguns exercícios aí práticos mesmo, individuais de cada assunto que a gente falou, tá bom? Na aula que vem, já deixando avisado antes que eu esqueça, na aula que vem a gente vai fazer um breve simulado prático de Excel, tá bom? Um breve simulado prático de Excel, onde vai cair a função conte-se, soma-se, se, média, soma, e acho que basicamente isso, vai cair essas funções. Então, a gente vai fazer um breve simulado na aula que vem. Eu vou estar acompanhando vocês, não vou ajudar diretamente vocês durante a aula, eu vou acompanhar, né? E vou dando algumas dicas, mas não vou ajudar diretamente vocês, porque o objetivo vai ser vocês desenvolverem, solucionar aquele problema ali daquela planilha, tá? Então, vai ter um enunciado, vai ter a planilha totalmente pronta e vocês só têm que solucionar o problema que está pedindo no enunciado, tá bom? Então, a gente vai fazer um simuladozinho na aula que vem, não esqueça, tá? Sem mais enrolações, vamos lá. Tipos de gráficos. A gente já viu na aula passada, né, que existem vários tipos de gráficos, vários tipos de gráfico, né, e cada um deles serve para uma situação específica, para a gente, como é que eu posso mostrar de forma mais resumida, de forma mais visual, alguma informação, alguma estatística, algum dado da nossa planilha, tá bom? Então, os gráficos, eles servem para isso. E existem vários. Eu coloquei aí na imagem, provavelmente está um pouquinho pequeno para vocês, né? Mas tem um gráfico do tipo coluna, o gráfico do tipo barra. E já de antemão, eu vou falar de cada um deles individualmente, só que eu não vou falar do gráfico de barras. Por que você não vai falar, Renato? Porque o de barras é exatamente igual ao de coluna. A única diferença é que o de coluna ele fica para cima e o de barra ele fica para o lado. Essa é a diferença. Mas o objetivo entre eles é o mesmo, tá? O objetivo final é o mesmo, tá bom? Então, eu não coloquei aqui na parte de baixo aí do slide, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu não coloquei explicando o gráfico de barras, porque ele é a mesma coisa do gráfico de coluna. A gente tem um gráfico em setores,
que na verdade ele é chamado de gráfico em pizza, ou de pizza, na verdade, né? É o gráfico de pizza, que também é muito utilizado, eu vou falar por quê e como isso se aplica na prática. Tem um gráfico de linhas, infográfico, que isso daqui não é tão utilizado aqui ultimamente, porque ele é basicamente a mesma coisa que o gráfico de pizza, né? O infográfico. Tem um gráfico em área e o gráfico em rede, tá bom? O gráfico em rede. Esse gráfico em rede eu também vou falar no finalzinho, que não é muito utilizado e eu vou falar a função dele também. Vamos lá, começando aí, o primeiro gráfico que eu deixei separado para vocês é o gráfico de colunas, que de longe é o gráfico mais utilizado no Excel. Basicamente, o gráfico de colunas, gente, ele serve para qualquer situação, né? Mas, obviamente, ele pode ser muito mais específico quando você quer indicar um dado quantitativo sobre diferentes variáveis. A gente já viu aí embaixo aí, ó, botei um exemplo aí, onde a gente tem o sexo e a idade dos acadêmicos. Aí tem aí, ó, masculino e feminino, né? Representado pela cor azul e pela cor meio vermelha, meio marrom, meio algo desse tipo, né? E aí tem ali, ó, jovem entre 17 e 20 anos. Então tá empatado 6, 6. Tem 6 masculinos e 6 femininos. Jovem entre 21 a 25. Eu tenho 3 pessoas e 3 masculinos e 3 femininos. De 27 ao 33, eu tenho menos masculino e mais feminino. E lá do 33 ao 38, eu tenho só feminino. Tá ok? Então, quando eu quero retratar algum dados nesse sentido, por exemplo, que a gente fez na aula passada, foi boletim escolar. Saber quais alunos tiraram as maiores notas no primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Então, eu quero representar esses dados. Eu posso utilizar o gráfico de colunas para saber um dado específico. Quando eu quero comparar um dado com outro, então eu posso também utilizar o dados de colunas, tá ok? Conseguiram entender para que serve o dados de coluna? Tá show, tá tranquilo? Beleza? Vamos lá. Próximo gráfico que eu separei para vocês foi o gráfico de pizza. Deixa eu só tirar o som aqui. Tá sem som, o computador. O gráfico de pizza. O gráfico de pizza também é um dos mais utilizados no Excel e ele serve para expressar ou para indicar alguma proporção, tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha aí como é que tá aí o exemplo que eu coloquei. Eu tenho futebol, vôlei, basquete, natação e outros. Então, eu sei que o futebol aqui, ele tem uma proporção bem maior. Ele tem 40%. Então, sempre quando eu quero representar, mostrar visualmente esse tipo de informação, quando se trata de proporção, eu utilizo o gráfico de pizza, porque aí eu tenho uma porcentagem. Basicamente, o gráfico de pizza serve para mostrar uma porcentagem, tá bom? Então, sempre que você tiver uma planilha onde você quer saber uma porcentagem daquelas pessoas ou daquela informação, você pode estar usando o gráfico de pizza. Nesse caso, eu tenho 40% de futebol, o vôlei está em 30%, em segundo lugar, o basquete em 15%, natação com 10% e outros em 5%. Beleza? Só um minutinho. Vamos lá. Gráfico, então esse é o gráfico de pizza. Beleza? Próximo gráfico aí que a gente tem um gráfico em linha, tá bom? O que seria o gráfico de linha? Quando eu quero mostrar uma evolução ou, no caso, regressão também, né? Então, sempre quando eu quero mostrar a evolução de um ponto ao outro, uma regressão, né, também, eu posso utilizar o gráfico de linhas. Nesse caso aí, eu usei o exemplo da venda do Paulo, que começou aí, ó, em julho, aí foi agosto, foi subindo, setembro foi subindo, outubro subiu bastante, só que chegou em novembro, desceu, e aí subiu novamente em dezembro. Ou seja, eu fiz uma evolução de como eu demonstrei, né, na prática ali, visualmente, uma evolução da venda do Paulo, das vendas do Paulo. Então, sempre que eu quiser mostrar essa evolução, demonstrar isso, eu posso estar fazendo o gráfico de números. Beleza? E por fim, para finalizar, a gente tem um gráfico de área, tá? O gráfico de área, ele mostra, ele é quase a mesma coisa que o gráfico de linha, só que ele mostra uma proporção num todo, né? Então aqui eu tenho a taxa de mortalidade e natalidade.
mortalidade é esse laranja. Eu sei que a taxa de natalidade é muito maior que a de mortalidade através desse gráfico. Por quê? A mortalidade está pegando aqui, ó, olha aí, fez essa curvinha, só que a de natalidade, ela ultrapassou isso. Ela está pegando tudo isso daqui que a mortalidade está pegando e muito mais, um pouquinho mais acima. Então, eu sei que tem muito mais gente nascendo do que morrendo, nesse caso. Beleza? Então, o gráfico diário, ele serve para isso. Quando você quer mostrar a semelhança, né? Como você quer comparar duas informações ali e saber quem está melhor, quem está maior e tal. Você pode estar comparando através disso. Eu poderia usar o gráfico de pizza para comparar isso? Poderia também, né? Poderia fazer essa porcentagem aí. Mas no gráfico diário eu retrato bem melhor, nesse caso aí, essa informação. Tá bom? Tem um gráfico ali que eu botei lá no início, deixa eu até voltar aqui. Esse gráfico aqui, ó. O gráfico em redes, que também tem essa opção no Excel, o gráfico em rede. Só que esse gráfico em rede, ele é muito usado para jogos, na verdade. Ele não é muito usado para informações. Por mais que ele exista no Excel, ele não é muito usado no Excel para representar algum tipo de informação. Mas ele é muito utilizado em jogos, tá? Jogos, cada um tem um bonequinho lá que tem a sua habilidade, né? Então, o gráfico de rede ele serve para apontar qual é a eficiência daquele personagem, né? A proficiência daquele personagem. Se ele tem mais habilidade nisso do que daquilo. Então, o gráfico de rede serve para isso, para mostrar qual habilidade ele tem mais do que a outra. Mas ele não é muito utilizado para demonstrar uma informação no Excel. Tá bom? Então, galera, esses daqui são basicamente os gráficos mais utilizados, que é o de coluna, disparado é o mais utilizado. A gente tem um gráfico de pizza também, que é bastante utilizado, tá bom? O gráfico de linhas e depois o gráfico em áreas. Esses são os 4 gráficos que a gente pode estar utilizando para demonstrar algum tipo de informação. E esses gráficos eles estão totalmente disponíveis no Excel. Deixa eu abrir aqui, ó, o Excel. Ele está totalmente disponível. Vou abrir a lupa aqui também para ajudar vocês, que está em casa pelo celular, né? Ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Inserir, não esqueça, né? Que é inserir. E aqui a gente tem os dados. Deixa eu dar um zoom aí para vocês. Aqui, ó. Esses são os dados aqui, ó. Os tipos de gráfico, né? Então a gente tem aqui, ó, o gráfico de colunas, que tem as colunas 2D, colunas 3D, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui da frente para vocês conseguirem ver melhor, né? Ó, esses são os gráficos aí. Então, a gente tem de colunas. Logo no lado, a gente tem os gráficos de barra, né? Como eu disse, é a mesma coisa que o de coluna, só que a diferença dele é que ele fica pela lateral. A gente tem um gráfico de rede, né? Que é esse daqui, ó, os de rede, de ações, de radar. Tem outros gráficos aqui que a gente pode estar utilizando. Como eu disse, o de rede não é muito utilizado. A gente tem aqui os gráficos de linhas, que a gente pode mostrar uma proporção, né? O que está subindo, o que está descendo, se teve algum tipo de variação. A gente tem os gráficos aqui de área, tá vendo? De área, que a gente viu aí, ó, também, tá? Gráfico de área, que tem tanto 2D quanto também 3D, que pode estar utilizando, tá bom? A gente tem aqui uma combinação de gráfico de colunas com de linhas, onde eu também posso fazer medir, né, uma evolução de uma pessoa, de alguma informação. E por fim, a gente tem um gráfico aqui de pizza, que a gente também pode estar utilizando, tá? O gráfico de pizza. Aí tem vários modelos aqui de gráfico de pizza que também pode ser utilizado. E esse daqui que é bem novo nas versões, talvez a versão 2010, 2003, 2007 não tenha, que é o de dispersão, né? Que eu, particularmente, eu nunca vi uma pessoa utilizando desse gráfico aqui de dispersão, tá? Talvez por ser novo, mas eu nunca vi uma pessoa utilizando esse gráfico aqui de dispersão. Tanto que eu nem falei sobre ele em si. Beleza? Então, todos esses gráficos, vocês podem estar achando ele aqui nessa parte de inserir gráficos. Sempre tem ali, tá bom? E a gente já viu como inserir eles na aula passada também. Tá ok? Galera, vocês querem perguntar alguma dúvida sobre os gráficos? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?
Não é nem pergunta, não, é só uma observação. Então, pelo que você explicou agora, a gente fica vendo, né, no noticiários esses gráficos que mostram a questão da pandemia, da Covid-19, eles misturam, né, o de coluna com o de linha, que tem as Isso, colunas e vai subindo, vai... Não, infelizmente, está subindo agora, né? isso Eu falei, aí. eu já vi isso em algum lugar. Eles usam isso, essa combinação, né? Isso De aí. coluna com linha. Tem a combinação. Deixa eu até ver aqui na internet aqui, ó. Gráfico Covid. Covid Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eles têm tantos esses gráficos Esse aqui, aqui. média móvel, de média. Isso. E tem o média móvel de morte, tá vendo? Aí tem a coluna Aonde e tem a eles. linha. Legal. Perfeitamente. Eles utilizam a coluna junto com esse da Show. linha, tá bom? Para fazer a variação aí. Então, o gráfico ele é muito utilizado em qualquer área aí. Como eu disse, para evolução é mais em questão de linha, tá vendo? Sim. Mostra quando está subindo, evolução. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem de coluna também. De coluna ele pode ser usado para tudo, Tá. né? Para tudo. Vamos ver aqui. Acho que não tem nenhum de pizza aqui, não. Não tem nenhum. Ah, tem esse daqui de pizza. Ó, Covid, É. aonde pode estar atrás Centro, Mananciais, Rodolfo, deve ser locais, Ah, né? tá. São Luís, tá vendo? É. Então, pode mostrar também a porcentagem de cada um. Uhum. Enfim, gente, gráfico é muito utilizado, né? Em qualquer área, seja estatístico ou não, o gráfico ele é muito utilizado e vale a pena vocês saberem para que serve e qual é a função de cada um, né? Vale muito a pena aí, tá bom? Só que hoje o exercício em si ele não é sobre o gráfico. A gente não vai fazer o exercício sobre gráfico, é mais para vocês verem como é que utiliza e tudo mais, inserir, explicação sobre gráfico, mas o exercício é sobre uma outra coisa agora. Vamos lá. Para a aulinha de hoje, eu separei 3 exercícios aqui. Aonde a gente vai juntar aqui, ó, molezinha esse exercício. Aonde a gente vai praticar o si, aonde a gente tem aqui, ó, o controle de volume de vendas, vendas e premiações. Então tem aqui o número de vendedores, o total vendido no mês e se ele atingiu a meta ou não. A meta é 30 mil. Então, se ele atingiu a meta ou não, eu só vou colocar ali. Se ele atingiu ou não, eu vou fazer um si bem básico ali. Depois, eu tenho aqui uma outra tabelinha. Deixa eu dar um zoomzinho aí para vocês verem. Aí foi. Onde eu tenho uma pesquisa de satisfação dos clientes. Eu tenho a nota do produto, a nota do vendedor e o comentário do vendedor aqui, que só serve para deixar a nossa planilha mais detalhada, né? Mas não vai servir para nada esse tipo de informação por enquanto. E a nota de satisfação, se o vendedor está insatisfeito ou satisfeito. A gente vai comparar o seguinte: se a nota do produto for 5, for maior do que 7, e a do vendedor também for maior do que 7, então o cliente está satisfeito. Só que se algum desses dois aí for menor do que 7, quer dizer que o cliente está insatisfeito. Não adianta nada o cara tá muito bem, achar o vendedor muito fera, se a nota do produto, se ele achar o produto muito ruim. Então, não faz o negocinho, né? O cliente ele não está tão satisfeito. Da mesma forma, a nota do produto pode estar muito boa. Caraca, eu gostei muito do produto, mas o vendedor me tratou super mal. Então, quer dizer que o cliente também está insatisfeito. Então, os dois têm que andar ali em equilíbrio e a gente vai fazer uma função para isso também. E para a gente finalizar a nossa aulinha, a gente vai ter aqui, a gente vai fazer a função conte-se, né? Conte-se não, conte-se. Conte-se. Aonde a gente vai saber aqui, vamos fazer até um resumo, né? Uma revisão aí também, aonde a gente quer saber quantos funcionários são masculinos, quantos funcionários são femininos, quantos funcionários recebem mais do que 2 mil de salário, quantos funcionários recebem igual ou maior a 2 mil, a gente sabe que tem uma diferença disso, né? Maior que 2 mil é qualquer salário maior. Maior ou igual quer dizer que o 2 mil também está incluso. Por fim, funcionário com curso só de Excel e funcionário com curso que pode ser de Excel e mais uma outra coisa, tá bom? Então a gente vai saber aí, vai aprender a especificar esses tipos de trabalho aí enquanto a gente está fazendo aí o exercício. Beleza? Vamos começar pelo mais fácil, que é o do controle de vendas e premiações. Esse é o mais fácil aqui. Então, vou produzir essa planilha, vou botar aqui vendedor, depois eu vou botar total vendido, e aí, quando eu acabar de fazer essa planilha, eu já vou mostrar para vocês sobre classificação, né?
Já vou mostrar na prática como faz a classificação, o que é o filtro, né? Já vou mostrar tudo certinho aí. E se ele atingiu a meta. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vou botar aqui o vendedor, Ana Maria, André Luiz, Antônio Carlos, João Carlos, e tá bom. Vou botar só esses 4 aqui, vou botar só mais um. Pedro, Angel. Beleza, e 5 pessoas aí. Então, vamos lá. Total vendido, vou copiar o que está aqui, 36, não 46, 36.850, 35.790, 28.645, mais ou menos, né? E 29.830, e por fim 42.750. Tá bom? Vou botar tudo isso em modo moeda, como a gente já sabe fazer, né? Modo moeda. Vou centralizar isso daqui para ficar bonitinho e vou centralizar todas as informações que vão aparecer aqui também. Então, centralizei. Vamos lá. Eu quero fazer uma formatação rápida. A gente já viu isso na aula passada. Eu não quero ficar pintando essas coisas. Então, vou fazer uma formatação rápida. Seleciono tudo, venho aqui formatar como tabela e escolho o que eu quero. Tá? Eu vou escolher esse daqui. Dou OK, pronto. Já está formatado tudo certinho, rapidinho para a gente. Beleza? Formatação rápida aí, para a gente não ficar perdendo muito tempo. E aí, eu já vou explicar aqui já, olha só, sobre filtro e classificação. Percebam isso. A gente tem aqui o vendedor e a gente tem aqui o total vendido. Se você reparar aqui, ó, deixa eu até dar uma lupa aqui. Opa, escrevi lupa errado. Lupa. Repara comigo aqui. Deixa eu abrir a lupa aqui. Aqui abriu. Vamos lá. Repara comigo aqui, ó. Se vocês repararem, tem essa setinha aqui. Vocês conseguem ver, né? Tem essa setinha aqui em cada um dos itens acima, ó. Tem aqui no total de meta, atingiu a meta, tem total vendido e tem aqui vendedor. Beleza? Então tem uma setinha ali para baixo. Isso dali é a classificação que a gente pode fazer. É um filtro do Excel onde a gente pode utilizar. Como assim, Renato? Se eu clico aqui nessa setinha, ele vai me mostrar algumas opções. A primeira opção, deixa eu dar aquela lupa aí, né, para ficar legal. Vamos lá. A primeira opção que ele mostra aqui, ó, é classificar do menor para o maior. Depois, classificar do maior para o menor. Classificar por cor, que nesse caso aqui eu só tenho uma cor, então ele nem mostra nada aqui no cantinho aqui, né? Filtros de número, né? Eu posso filtrar um número específico, eu só quero mostrar um número específico. Então, eu posso utilizar aqui. Eu só quero que mostre aí número que for maior do que um valor que eu escolher. Então, eu posso escolher ali também e fazer essa filtragem. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, quando isso vai cair até no questionário lá. Quando cair assim, qual o nome da opção, qual o nome da função ou da opção que coloca em ordem crescente? Qual o nome da opção que coloca em ordem crescente? Vocês vão botar classificar de A a Z. De A a Z. Não esqueçam disso. Não é classificar do menor para o maior. É de A a Z. E quando falar do modo decrescente, ou seja, do maior para o menor, vocês vão botar de Z a A. Classificar de Z a A. Quando for crescente, ou seja, do menor para o maior, vocês vão botar classificar de A a Z. Tá bom? Ficou claro isso? Classificação de A a Z ou de Z a A. Esse é o nome da opção. Tá bom? Que é o nome da opção que aparece aqui, ó. Classificar de A a Z e de Z a A. Esse é o nome da opção que fica lá no cantinho. Não esqueçam disso. Aí, vamos lá. Então, eu quero classificar aqui, ó, como já diz o nome, de Z a A, ou seja, do maior para o menor. Quando eu clico aqui, olha lá, minha planilha ela altera automaticamente.
tanto aqui o nome acompanha, como também o valor referente àquele nome. Novamente, eu vou alterar aqui agora do menor para o maior. Eu quero do menor para o maior. Repara que o nome do vendedor e o valor aqui vai alterar. Ou seja, o Antônio ele tem que vir lá para cima e também o valor do Antônio também tem que ir lá para cima. Então, cliquei na setinha, cliquei do menor para o maior e olha, foi, classificou. Beleza? Então, ele muda tanto o nome quanto também o valor daquele nome ali específico. Deu para entender, galera? Tá show? Esse classificar, ele não só aparece quando você aplica, se você escolher qualquer uma dessa formatação aqui, ele vai aplicar automaticamente o filtro, que é isso, tá? Essa classificação. Classificar e filtrar. Ele vai aplicar automaticamente e vai aparecer. Pode ficar tranquilo que essa setinha ela não aparece na impressão. Quando você for imprimir, essa setinha não vai aparecer na impressão. Tá ok? Pode ficar bem tranquilo. Isso aqui é só para a gente utilizar dentro do Excel. Mas se a gente for imprimir, se eu vim aqui, ó, arquivo e imprimir, ela não aparece. Olha lá, não aparece. Não consigo nem dar zoom aqui. Acho que eu vou dar zoom aqui, ó. Olha lá. Pode ver, ó. Tá meio embaçado aí, mas é por causa do coisa meio. Ó, vendedor não tem nenhuma setinha no lado e também não tem nenhuma setinha do lado do total vendido e atingiu meta. Não aparece na hora de imprimir, então fique tranquilo, tá bom? Então vamos lá, Renato. Eu não escolhi, eu quero aplicar aqui, eu quero colocar essas setinhas aqui para me auxiliar, só que eu não quero escolher nenhum formato desse daqui, porque eu não achei legal, ou porque eu quero fazer manualmente mesmo, eu não quero botar nenhum formato desse. Tem como eu fazer isso? Tem. Você vai lá na guia dados, e clica em filtro. Então, eu posso tirar o filtro ou colocar o filtro. Ele aparece e coloca, beleza? Ó, posso colocar e tirar o filtro. Deu para pegar? Renato, eu quero voltar tudo ao normal. Tá vendo? Eu não quero mais deixar aqui do menor para o maior. Eu quero voltar a minha planilha do jeito certo. Como é que eu faço? Eu só clico aqui, ó, limpar. E ele já vai tirar toda a classificação. Pode ver que não tem mais nenhuma dessas opções aqui classificada. Não tem do menor, nem do maior, não tem mais nada. Ele já tirou todo tipo de classificação que eu fiz. Aqui a gente tem algumas outras opções que a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, vendedor. Ó, posso vir aqui, vendedor. Clicar aqui para cima, na setinha do vendedor. E escolher aqui, eu só quero saber, eu vou tirar todas as opções, tá? Vou tirar aqui. Eu só quero exibir os dados do João Carlos. Eu não quero dos outras pessoas. Show de bola. Vou tirar aqui o zoom, aqui, a lupa aqui para vocês verem, tá? Ó, vou fazer de novo. Cliquei aqui. Ó, eu só quero agora do João Carlos. Cliquei no João Carlos e dou OK. Pronto, olha lá. Ele vai me mostrar só do João Carlos. Ué, Renato, eu apaguei todas as outras informações? Não. Repara aqui no cantinho aqui, ó. Quais são os números que estão aqui? A sequência dos números que estão aqui. 1, 3, 7, 8, 9. Ou seja, existe um intervalo ali que não está sendo mostrado. Tá ok? Existe um intervalo ali. O 2, o 4, o 5, o 6 não estão sendo exibidos aqui. Tá ok? Então, Renato, eu quero voltar ao normal. Então, é só ir lá, clicar em limpar e foi. Tudo voltou ao normal. Tá ok? Ah, agora eu quero exibir só os dados do... Eu quero da Ana Maria e do Pedro. Agora, eu quero saber quanto que o Pedro e a Ana Maria vendeu. Ok, deu ok. Foi. Olha lá, apareceu da Ana Maria e do Pedro. Tudo certo. Ah, Renato, aqui é tranquilo, porque aqui a gente só tem 5 pessoas, mas, novamente, a gente tem que tratar como grandeza. Tenta imaginar uma escola, um trabalho, uma empresa que tem 200, 300, 400 pessoas, e você ficar olhando todos esses tipos de informação fica complicado. Então, se você está numa empresa e fala, eu quero saber quanto que o fulano vendeu, ou quanto que o fulano produziu. Então, beleza. Então, eu oculto todo mundo e vou saber quanto que o fulano vendeu. Ah, então quanto que o Antônio Carlos vendeu na minha empresa? Show. Então, o Excel ele só vai mostrar a informação do Antônio Carlos. Ah, eu quero saber se o Joãozinho ele faltou muito, faltou pouco. Ah, então beleza. Então, vamos ver aqui se o Joãozinho faltou. Tá? João Carlos. Ah, o Joãozinho ele está ali no meio termo, né? Então, eu consigo ter uma informação específica através do filtro e da classificação. Beleza? Então, filtro e classificação também é muito utilizado no Excel. Vou limpar, tá? Guia dados, filtros, limpei, tudo certo. Renato, quero tirar o filtro.
Show de bola, só clicar no filtro. Acabou, não tem mais filtros ali, tá tudo certo. Tá? Se você quiser colocar, a mesma coisa. Clicou, dados, filtros. E pronto, o filtro já volta ali sem problema nenhum. Tá ok? Vamos lá, vamos para a nossa função aqui. Tá com cheiro de coisa ainda, né? Vamos lá para a nossa função aqui. Eu quero saber se atingiu ou não a meta. Então, a meta, obviamente, vai ser 30 mil, que a gente estabeleceu, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Igual, começando com o símbolo de igual, coloco se, parênteses. Vocês já fizeram isso várias e várias vezes. E aí eu vou clicar aqui no valor dele, né? No total vendido, tá vendo? Cliquei no total vendido e vou perguntar, é maior ou igual a 30 mil? Estou perguntando, ok? É maior ou igual a 30 mil? Ponto e vírgula. Se for maior ou igual a 30 mil, é o quê? Sim. E se não for, é? Não. Agora eu vou deixar para vocês fazerem a pergunta que está martelando a cabeça de vocês. Fala a pergunta aí. Por que está aparecendo o total vendido? É isso aí, eu estava esperando vocês perguntarem isso. Estava esperando vocês perguntarem isso, né? Gente, independente do que apareça aqui, a gente tem um... Quando a gente classificou aqui, ele deu o nome para todas essas colunas aqui de total vendido. É igual quando a gente marca alguém no Instagram, né? Por isso que ficou @ total vendido e aí sucessivamente, né? A gente pode dar nomes para as células também. Eu fiz isso justamente de propósito para vocês perguntarem. Por exemplo, eu vou dar um nome para essa célula aqui. Essa célula aqui, qual é o nome dessa célula? Padrão. Qual é o nome dessa célula? Total vendido? Não, padrão? O nome da célula. Qual é o nome da célula? Ah, B3? B3, perfeito? Tá. É o nome dela. Vamos alterar o nome dela aqui, ó. Caixa de nome. Olha aqui, caixa de nome. E vou dar o nome dela de Total João. Tá? Vou dar um nome para essa aqui. Show de bola. Beleza? Total João. Então, quando eu clico aqui, olha só o que aparece. Não é mais B3, é Total João. Vou dar o nome para essa célula aqui específica de André. Eu dei o nome para ela. Eu posso dar nome para as células. Então, quando eu clico aqui, igual, se, vou fazer com o nome agora, parêntese, e vou botar Total João. O Total João é maior ou igual a 30 mil? Ponto e vírgula. Se for, então é sim. E se não for, então é não. Parêntese. Enter. Não, não é. Pegaram? Então, eu posso dar nomes para células. O nome que eu quiser. Claro, o nome, obviamente, precisa ser muito intuitivo, né? Se você vai dar um nome para a célula, você precisa ser intuitivo. Por exemplo, o nome dessa célula aqui, eu botei de André. Então, vou fazer a mesma coisa. Igual, se, parênteses. Eu vou perguntar, o André é maior ou igual a 30 mil? Ponto e vírgula. Se for, sim. E se não for, não. Enter. Normal, esqueci do ponto e vírgula ali. Show? Acabou. Então, eu posso dar nome para ela. Renato, mas esses nomes me auxiliam em quê? Em tudo. Por quê? Eu lembro há umas 4, 5 aulas atrás, a Monique falando, escreve do jeitinho lá no bloco de notas lá, porque é melhor para entender, né? Fica melhor você fazer assim, ó. Igual se... Vocês acharam melhor, né? Salário total maior igual a tal coisa, a 30, né? Vocês lembram que vocês falaram isso? Que fica melhor? Se for, sim. E se não for, não. A Andressa também até pedia isso também para escrever lá no WhatsApp para ela. Então, beleza. Vocês podem fazer isso agora na prática. Ao invés de você selecionar aqui a B3, Renato, B3 é um negócio muito doido, filho. Ao invés de você botar B3, agora você pode dar nome para elas agora, para as células. Por exemplo, vou chamar essa célula aqui que eu acabei de selecionar de Total Vendido Ana. Total Vendido Ana. E aí eu vou fazer igual, sim,
parêntese, total vendido, Ana. Formal, apertei Enter, vendido, Ana. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Maior ou igual a 30 mil. Agora sim, ponto e vírgula. Se for, sim. Se não for, vou dar aspa. Não. Foi. Então, sim e não. Eu posso dar nomes para células agora, tá bom? Então, isso daqui se chama caixa de nome. Costuma muito cair em provas, essas coisas de caixa de nome costumam muito cair. E não só isso, mas eu também posso dar um nome para um intervalo inteiro. Então, eu posso selecionar isso daqui e falar o seguinte, ó. Isso daqui, todo esse intervalo vai se chamar total. Total V, vou chamar de total V. Todos esses intervalos eu vou chamar de total V. Apertei Enter. Então, quando eu for fazer a soma aqui, ó, por exemplo, igual soma parêntese. Eu posso fazer isso daqui, ó. Total V. Pronto. Posso somar tudo. Porque eu já defini que todo esse intervalo se chama total V. E aí, quando eu for somar, pronto. Eu quero somar todo o total V. Beleza? Uma coisa que eu achei interessante é que você não colocou aspa. Você falou que toda vez que escrevesse uma palavra teria que colocar aspa. Perfeito, show de bola. Quando eu estou fazendo referência ao nome de uma célula, eu não preciso de aspa. Tá bom? Ah, tá. O nome de uma célula. A pergunta foi bastante interessante. Quando é o nome de uma célula, eu não preciso de aspa, não. Eu só digito o nome dela mesmo. Tá bom? Galera, alguma pergunta aí? Querem fazer alguma pergunta? Vamos lá de novo. Igual se parênteses, vou clicar aqui, né, no total vendido. Vou perguntar se é maior ou igual a 30 mil. Ponto e vírgula. Se for, então sim. Mas se não for, então não. Parênteses, Enter. Foi. Então, não, sim, sim, sim. Fiz o total vendido. Então, eu quero classificar aqui. Eu quero classificar agora PQRS. Então, eu quero classificar todos os sim, né? Aperto Z aqui. Eu tava fazendo aqui, ó. Todos os sim aqui embaixo. Marcar só os sim. Ok. Olha lá. Então, só quem atingiu a meta foi o André, o Pedro e o João. Agora, eu quero saber quem não atingiu a meta, tá? Então, quem não atingiu a meta foi... Vamos ver. Marquei o não aqui, ok? Quem não atingiu a meta foi a Ana Maria e o Antônio. Não atingiu a meta. Beleza? Então, consigo ter essa noção assim. Show? Fechou, gente? Exercício número 1 é esse. Fazer essa partezinha aqui, ó. Venda. Deixa eu ver se é isso daqui. Da venda, é isso daí. Tá bom? Você vai ter vendedor, total vendido, se atingiu a meta ou não. O requisito é maior que 30. A colinha aqui, ó, de como vocês fazer, tá aqui em cima. Aqui, a colinha aqui, ó, na barra de fórmulas, tá? A colinha. Igual, seleciona o total vendido, pergunta se é maior ou igual a 30 mil. Se for, sim. Se não for, não. Ok? E aí, aproveitando essa deixa aqui, eu já queria até fazer umas observações aqui para vocês. Como eu já falei aqui, qual é o nome disso daqui mesmo? Dessa caixinha aqui? Dessa caixinha aqui, onde aparece o A10. Qual é o nome dessa caixa que eu falei? Caixa de nome? Caixa de nome. Show de bola. Nessa daqui do lado, vocês acham que é qual? Ali no lado ali é qual? Onde aparece a fórmula. Caixa de cálculo, não? Quase. Ali tá aparecendo o que mesmo? O que tá aparecendo ali? Função? É a função. Mas só que por escrito ela se torna o quê? Fórmula. Resultado? Fórmula. Perfeito. Então é uma caixa de Fórmula. Tá ok? É bem intuitivo nesse negócio. Então, aqui é caixa de nome e caixa de fórmula. Isso também cai bastante em questão de concurso. O que fica no meio é o quê? Tem uma esse daqui? Esse daqui é só simbolizando que você está fazendo uma fórmula. Ah, tá. Tem nada não, tá vendo? É só a fórmula mesmo. Tá bom?
Então, caixa de nome e caixa de fórmula, tá bom, gente? Você pode até, às vezes também pode chamar de barra de fórmula, mas é dentro desse padrão. Barra de fórmula ou caixa de fórmula é a mesma coisa, tá bom? Barra ou caixa de fórmula, tá? Vamos lá. Uma coisinha que eu queria mostrar para vocês aqui. Vamos aproveitar esse exercício aqui. Vamos ver se não vai ficar confuso. Se ficar confuso, a gente esquece esse negócio. Ó, vou tirar aqui todas as funções, tá bom? Tirar as funções. Tá? E vamos lá. Eu quero fazer aqui a fórmula Si, que vocês estão fazendo, né? Eu quero fazer a Si aqui, que a gente está fazendo. Olha só, aqui em cima a gente tem uma guia chamada Fórmulas. A gente tem uma guia chamada Fórmula. E nessa guia aqui, ela mostra e possibilita a gente escolher diversas fórmulas, como financeiro, lógica, texto, data e hora, pesquisa. Olha só como o Excel ele é gigante. Olha só de fórmulas financeiras, olha isso. A quantidade de fórmulas financeiras. Olha a quantidade de fórmulas lógicas, que é o se, e, ou, né? A gente já viu isso. Olha a quantidade de fórmulas de texto. Aí, ó, tem quantidade de fórmulas de data e hora, de referência, né? A gente vai ver o PROC-V, né? Que é o mais utilizado nessa daqui. Ó, matemáticas, olha a quantidade de fórmulas de matemáticas e trigonometria. E aqui tem outras funções de estatística, ó, de engenharia, de cubo, de informações, de compatibilidade, de web. Cara, o Excel ele é gigante. Aprender isso tem que estudar o resto da vida. A vida inteira. A vida inteira e não vai aprender tudo. É verdade. Deus eterno. Muita coisa, é muita função que tem no Excel, é muita função, né? Cada um na sua área vai aprender o que precisa aprender mesmo, porque o Excel ele é gigante, ele é muito, mas muito grande. Mas o que eu queria mostrar é isso daqui, ó. Aqui a gente tem uma parte de inserir função, olha isso. O Excel ele dá um passo a passo para a gente inserir uma função. Então, qual é a função que a gente vai utilizar aqui? É a Si. Então, vamos inserir essa função. Vou clicar aqui em inserir função e aqui eu vou escolher uma função que eu quero. Tem aqui várias opções aqui, né, que eu posso escolher ou eu posso procurar por uma função específica aqui também, ó. Si, tá? Olha lá, ele já mostra aqui a função Si para mim. Beleza? Fazer de novo. Cliquei aqui na célula que eu quero, tá? Eu quero essa célula aqui específica. Eu venho aqui, ó, inserir função, tá? Inserir função. E aqui eu posso procurar, eu posso digitar a fórmula que eu quero, seja Si, ou soma, ou qualquer outra função que eu queira procurar. Nesse caso, eu quero a Si, tá ok? Cliquei em ir, pronto, aqui, ó, apareceu aqui a função Si. Selecione uma função. Deixa eu dar até um loop aqui para ficar melhor para vocês, tá? Porque eu acho que estou vendo vocês assim, ó, forçando o olhinho assim para ver. Deixa eu dar um loop aí para ver se fica melhor para vocês, tá? Vê se ficou melhor. Eu não consigo ver a câmera de vocês quando tá com zoom, tá? Então fala alguma coisa aí que é melhor. Tá conseguindo ver? Show? Ótimo. Tá melhor, né? Show de bola. Então, vamos lá. Se aí tem outras funções aqui, tem aquelas classificações que a gente já viu, né? De hora, texto, lógico, tem vários aí, né? Só que o que a gente quer já está aqui, já que é o Si. Então, eu cliquei em OK. Aí, olha só, ele vai me dar aqui, ó, olha isso, um passo a passo. Deixa eu chegar isso aqui pro lado aqui. Ele vai me dar um passo a passo aqui e como se fosse um pulo do gato, né? Primeiro, ele vai separar a função ali em 3 partes, que é o que a gente tem. Então, o teste lógico, ele está me perguntando aqui qual é o teste lógico. Então, eu vou selecionar aqui, eu estou perguntando aqui, cliquei no lado. O teste lógico é se isso daqui é maior ou igual a 30 mil. Então, teste lógico é isso, apertei Enter. Olha lá, então o teste lógico já foi. Aí ele está me perguntando, e se o valor for verdadeiro? Tá vendo que ele dá até uma explicação aqui embaixo, aqui bonitinha pra gente, ó. Ó, verifica se a função condicional foi satisfeita e retorna o valor se verdadeiro e se retorna se o valor for falso. Aí ele está marcando aqui. Como eu cliquei no verdadeiro, ele já mostrou aqui. Se o valor for verdadeiro, é o valor retornado se o teste lógico for verdadeiro. Quando não especificado, é retornado e vai dar uma explicação ali. Então, vamos lá. Se for verdadeiro, eu vou digitar sim. Beleza. E se for falso, eu vou digitar não. Pronto. Já fiz a minha função. Dou OK. Tá ok?
Pronto, apareceu lá. Viu? Muito tranquilo e muito simples. Tem gente que pode preferir fazer dessa forma também, né? Então, de novo, cliquei aqui em inserir função, cliquei na função se, já está selecionada aqui, que é uma das mais utilizadas, cliquei em OK, e aí ele me pergunta qual o teste lógico. Aí eu vou selecionar aqui, eu posso até clicar aqui no ladinho aqui, ó, passar para o ladinho e clicar, tá? Posso arrastar ela para o cantinho aqui, ó, arrasto ela para o canto e cliquei aqui, total vendido do João, maior ou igual a 30. Aí, se o valor for verdadeiro, eu coloco aqui, ó, sim. Mas se o valor for falso, eu coloco aqui, não. Considerando a aspa da mesma forma, tá, gente? Dei OK, acabou. Olha lá, aparece. De novo, cliquei aqui, inserir função, seleciono a opção se, dou um OKzinho, e aí ele vai me perguntar qual é o teste lógico. Eu vou perguntar se esse valor aqui, o 42.000, é maior ou igual a 30.000. Está aparecendo André ali porque foi o nome que eu dei para aquela célula. Não esqueçam, não confundam, tá? Se for verdadeiro, então é sim. E se for falso, é não. Para quem tem problema com parêntese ou aspa, isso daqui é perfeito, né? Parêntese, ponto e vírgula, isso dali é perfeito. De novo, aqui, inserir função, seleciono a opção se, dou um OKzinho, e aí eu vou perguntar se o valor do Antônio aqui é maior ou igual a 30.000. Se for, então é sim, mas se não for, então é não. Usando um aspa da mesma forma, ok? A aspa ali, ó, da mesma forma, ok? Deixa eu tirar o zoom. Vou dar OK. Foi. Fazendo do modo tradicional, igual se, parêntese, seleciona aqui, pergunta se é maior ou igual a 30.000, ponto e vírgula, aspa, sim, ponto e vírgula, aspa, não. Enter. Ok? Então, tem esses dois módulos aí que vocês podem estar fazendo ou trabalhando aí com as funções. Tá? Mais um aí que vocês aprenderam aí nessa parte. Fechou? Vamos lá. Próximo item. Vamos fazer aqui esse do... Vocês querem fazer o da meta lá, antes de eu explicar o próximo, ou quer que eu explique logo? O que vocês acham aí? Vocês querem fazer ou quer que eu continue? Porque depois que você continuar, a gente vai ter que fazer? Não, se eu continuar, vocês vão fazer depois aí, quando der tempo. Quando der tempo. Quando der tempo. É melhor, né? Quando der fazer. Entendeu? Quando der tempo, então, né? Pode fazer. Então, eu vou explicar aí. Vamos lá, então vamos continuar a explicação. A gente tem aqui a pesquisa de satisfação do cliente, né? Tem essa pesquisa de satisfação do cliente aqui. A gente tem que comparar duas coisas. Preste atenção que isso daqui é matéria nova agora também. A gente tem que comparar duas coisas. Primeira, a nota do produto e segundo, a nota do vendedor. Vamos lá que vai parecer um pouco confuso agora. Preste atenção aí agora. Vou fazer aqui, nota do produto. Não vou botar o título lá não, tá? Mas vocês podem fazer bonitinho, tudo certinho, só para a gente não perder tempo. Nota do vendedor. Prestem bastante atenção. E não vou botar aqui os comentários agora, não. Vocês podem fazer por comentário, porque o comentário não vai influenciar em nada a nossa vida por enquanto. Nota de satisfação. Bom, deixei bem grande aí para vocês pegarem aí. Então, tem a nota do produto, nota do vendedor e a nota de satisfação. Prestem bastante atenção, pelo amor de Deus. 8,6. Vou botar aqui os valores. 5,2. 10 e 2. E a nota do vendedor, 5, 8, 10 e 6. Eu vou considerar aqui, só para a gente ter uma base, vou centralizar aqui, eu vou considerar aqui que a pessoa está satisfeita se for maior do que... Se for maior do que 6, tá? Se for maior do que 6 aqui, eu acho que é uma média legal. Então, se for maior do que 6, maior ou igual a 6, maior ou igual a 6, o cliente está satisfeito.
Se for menor do que 6, obviamente, o cliente está insatisfeito. Tá bom? Então, essa é a consideração. Até aqui não é nada, não tem nenhum mistério. Vocês estão com a cara assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem agora nenhum mistério. Pelo amor de Deus, vocês já fizeram isso. Vamos lá, se eu fosse considerar só a nota do produto, esquece a nota do vendedor por enquanto, vou até ocultar aqui ela para ficar bonitinha. Ó, esquece a nota do vendedor, tá bom? Como que eu faria o se aqui? Me fala, me dá o passo a passo aí. Como que eu faria o se? Considerando só a nota do produto, antes de entrar em desespero. Olha lá. Tá mudado, tá mudado. Se... Igual se, parêntese, né? 8, no caso, A2. Beleza, A2. Isso. Maior ou igual a 6. Perfeito, 6. Show de Ponto bola. e vírgula. Ponto e vírgula. Abre aspas. Né? Aspa. Satisfeito. Satisfeito. Ou ponto e vírgula. Insatisfeito. Perfeito. Show de bola. Exatamente isso que vocês fariam e tá tudo certo. E nesse caso está satisfeito. É só o que eu sei também. Só que a vida não é um morango, né? Então sempre tem algo além. Então vamos pegar esse além aí. Então já sabemos a nota do vendedor e a nota do produto. Os dois têm que andar juntos. Só que eu não posso fazer isso daqui, ó. Não na função se. Quantos testes lógicos eu tenho aqui? Na função se. Que se fosse juntar, eu teria 2. Teria 2 se eu fosse fazer essa planilha. Mas quantos eu posso fazer no se? Só no se? 1. Somente 1. Eu só posso perguntar uma única vez para o Excel comparando uma informação. Eu só posso perguntar isso uma única vez. O Excel ele só define isso para mim. Algumas aulas atrás, a gente viu a função e a função ou. Vocês lembram da função e ou? Vocês lembram? Considerando que eu tenho 2 testes lógicos, quantos eu tenho que ter verdadeiros para ser verdadeiro? Quantos tem que ser real para ser verdadeiro? Os 2, né? Na função e. E na função ou eu só preciso de 1. Ou seja, se eu fosse fazer aqui seria a função e ou a função ou? Se eu fosse fazer aqui. E, porque eu preciso que a nota do vendedor seja maior que 6 e a nota do produto também. Eu seria a função e. A nota do produto e a nota do vendedor. Os dois têm que ser maior do que 6. Eu não posso ter só um. Se fosse ou, aí seria um dos dois. Por exemplo, a nota do produto ou a nota do vendedor. Beleza, aí poderia ser. Mas nesse caso eu quero que os dois sejam maior do que 6. Então tem que ser e. Então, e a nota do produto e a nota do vendedor. Os dois. E a nota do vendedor. Os dois têm que ser maior do que 6. Renato, como é que eu faço esse negócio todo aí? Primeiro vamos fazer só a função e depois a gente inclui a função se para não ficar doido, tá bom? Vamos lá. Igual e parêntese. Depois a gente vai para o se, tá? Vamos lá. E parêntese. Quantos testes lógicos eu tenho ali agora? Na função e? 2 ou mais. Eu posso fazer quantos testes lógicos eu quiser agora com a função e. Tanto a função e quanto a função ou também. Então, vamos lá. O primeiro teste lógico. Qual é o primeiro teste lógico? Eu vou perguntar, normalmente. Igual eu faço com a função se. Essa nota aqui é maior ou igual a 6? Fiz a pergunta. O primeiro teste lógico foi. Beleza? Ponto e vírgula. Qual é o segundo teste lógico, gente? Se a nota do vendedor é maior ou igual a 6. Beleza? Terminei? Terminei. Tranquilo? Foi difícil? O do E? Não, né? Foi difícil? Não. Teste lógico, eu estou perguntando. Novamente. Vou até apertar Enter aqui para vocês verem. Enter. Nesse caso aqui é falso. Por quê? A nota do vendedor não é maior do que 6. A nota do vendedor é 5. A nota do produto, ok. Agora, se eu desse 6 aqui, ó. Ah lá, verdadeiro. Agora, os dois está certinho. Mas nesse caso aqui não é. O vendedor ele não teve uma nota boa. De novo, igual e parêntese. Primeiro teste lógico. Estou perguntando aí. Primeiro teste lógico. Qual é o primeiro teste lógico? Se a nota do produto
ela é maior ou igual a 6? Estou perguntando. É maior ou igual a 6? E vou fazer uma outra pergunta para o Excel. Excel, a nota do vendedor é maior ou igual a 6 também? Estou fazendo uma outra pergunta para ele também. Vou fechar parênteses, apertei Enter. Foi. Nesse caso é falso. Por que é falso? A nota do produto é 5,2. Se fosse 6, show de bola, verdadeiro. Mas não é. É 5,2. Então é falso. Novamente. Igual e parêntese. E aí eu vou perguntar. A nota do produto é maior ou igual a 6? Primeiro teste lógico. Segundo teste lógico, ponto e vírgula. Qual é o segundo? Se a nota do vendedor é maior ou igual a 6 também. A comparação. Fechei parênteses, apertei Enter. É verdadeiro. 10, 10. Show de bola. De novo. Igual e parênteses. Primeiro teste lógico. A nota aqui é maior ou igual a 6? Ponto e vírgula. Essa nota do vendedor é maior ou igual a 6? Fechei parênteses. Apertei Enter e foi. É falso. Nesse caso aqui, o único que teve uma boa satisfação foi esse daqui, que foi 10, 10 e 10. Beleza? Poderia ter mais outros testes lógicos? Poderia. Poderia ter 3, 4, 5, a quantidade que eu quiser, utilizando a função E. Só que a função se só me permite um teste lógico. Só me permite um único teste lógico. Tá ok? A função E. A gente vai parar por aqui nessa função E. Não vamos unir o se agora, porque senão vai dar treta na cabeça de vocês. Vai dar alguma coisa na cabeça de vocês. Tá bom? É, porque eu já ia perguntar como é que eu vou fazer para chegar lá no... Como é o nome do paradinho? Satisfação, né? É. Satisfeito, satisfeito, A gente tem um negócio chamado no Excel de função aninhada. Função aninhada. O que é a função aninhada, Renata? É quando eu junto uma função com uma outra função. Isso se chama função aninhada. Eu e a minha boca enorme. Né? Quando eu vou unir uma função com uma outra função, ele me faz uma função aninhada. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem aqui. Aqui seria o teste lógico. Teste lógico, né? No se. Para eu saber se é satisfeito. Opa. Satisfeito. Deixa eu aumentar aqui. Ou insatisfeito. Deixa eu ver certo. Satisfeito ou insatisfeito. Então, aqui a gente tem o nosso teste lógico, perfeito? A gente sabe que o se, a gente só pode colocar um único teste lógico. Então, como é que... Me fala aí, qual é a função E? Só a função E, esquece o que o se está ali. Me fala a função E aí. Como é que eu fiz a função E? Esquece o se. Igual, não? Igual, perfeito. E aí? Igual... Aí seleciona no caso que você quer, maior... Igual E, no caso, né? Que você falou. Não. Você quer que fazer a função sem ter que selecionar o E, não foi o que você falou? Não, esquece o se. Me fala o E aqui. Como é que faz tá. o E? Que a gente fez o E. Igual E. Perfeito. Aí vai selecionar o que você quer. Isso. Aqui, nesse caso, foi, vamos supor aqui, A2 e B2, tá? Considerando A2 e B2, tá bom? Vamos considerar aqui o A2 e B2. Então, selecionei o A2 que você me pediu. E aí? Igual ou maior. Isso, maior ou igual, nunca igual na frente, isso. tá? Maior ou igual. Aí seleciona o outro valor. Não, aí eu... Não, peraí, deixa eu lembrar. Aí igual a 6. Maior ou igual. Aí igual a 6, aí ponto e vírgula, aí você vai fazer a mesma coisa com outro valor que você quer. B2 e... No caso, maior ou igual. Maior ou igual a 6. Aí Perfeito. 6. Parêntese, né? É isso que eu fiz na função E. É isso, né? Isso. Show. Vocês terminaram. É só tirar aqui o igual da frente. Acabou. Isso é a função aninhada. Pronto, está pronto. Eu pensei uma em dentro fazer da vai outra. jogar o C depois, sabia? Irmã Cláudia. Eu Uma pensei em da fazer outra. essa fórmula
Mas assim, quando você botou o E primeiro, em vez do C, onde está ali o C, eu pensei em Aham. colocar o E, aí fazer tudo o primeiro cálculo. Como igual você faz, você soma primeiro para depois dividir? Então, eu pensei Isso. em fazer o E primeiro, né? Selecionar, mas só que não fechar o parênteses, botar o ponto e vírgula e depois O si. acrescentar o que eu queria. E o si. Perfeitamente. Foi um belo pensamento, foi show. Só inverteu aí. A única coisa é isso, Mas daria o gente. resultado? Não, poderia dar até um resultado, mas seria um resultado diferente do que a gente quer. A única coisa que a gente fez de diferente foi isso. A gente só tirou igual, porque já existe um igual lá no início, que é do si. Só isso. Vamos fazer isso aqui, ó. Pegar aqui na prática aqui, ó. Igual se. Esquece o se. Vamos fazer o E aqui, como se estivesse fazendo E. E aí ele tá me perguntando aqui um teste lógico. Só que a gente está burlando esse sistema. Eu não quero só um teste lógico, eu quero 2. Então eu coloquei o E. E. Pronto. A única coisa diferente é que eu não coloquei o igual aqui. Essa é a única coisa diferente. Eu tirei o igual, porque já existe o igual. Não precisa de 2 igual dentro de uma função, tá? E aí, olha só, que já mudou ali embaixo. Tá vendo que sumiu os argumentos do se? Sumiu. Só tem os argumentos do e. Só isso. Vamos seguir então. Vamos fazer o padrão do e. Selecionei aqui. Maior ou igual a 6. Ponto e vírgula. Vou fazer outra pergunta. Esse daqui é maior ou igual a 6? Fechei parêntese. Tá? Agora, vou para o ponto e vírgula. Se isso tudo for verdadeiro, então, satisfeito. E se não for, insatisfeito. A única diferença é que eu tirei ali, tá vendo? Então, eu pensei em fazer isso aí, só que só inverter o negócio do E com C. Do E com C, isso aí. Eu pensei, mas... Enfim. Mas foi um pensamento bem bom mesmo. Eu vou criar um Excel só com aspa, que é melhor. Padrão, aspa é bom. Ou uma moeda. Uma moeda. Aí minha tia vai gostar. Gente, eu tô com Esse que ia falar. Ela tá feliz hoje, não tem moeda por enquanto. Não tem moeda. Ela tá sem problema nenhum. Essa função aí. Tem moeda, o resto, bobagem. Hoje é só nota, hoje não tem moeda, tá tranquilo. Tá bom, gente? Então, isso se chama função aninhada. É uma função dentro de uma outra função, tá bom? Então, quando vocês verem essa palavra, eu já fiz uma prova de concurso e que caiu justamente isso. Perguntou, selecione abaixo uma função aninhada. Eu fiz a prova de Nova Iguaçu, aí seleciona abaixo uma função aninhada. Aí tinha lá igual soma, aí tinha igual média, aí tinha lá igual se, aí tinha um argumento e depois tinha outro se depois. Eu falei, opa, tem 2 se aqui. Então, é a função aninhada. É uma função dentro de uma outra função. Tá bom? Então, mas pode cair uma pegadinha, não pode? Por exemplo, essa ideia que eu pensei, no caso, essa coisa que eu tive de visar o C depois, pode cair numa prova de concurso, ou não? Pode. Ó. Porque se você disse que é uma regra, tipo, tem que vir um E primeiro, ou um C primeiro, né? Depois vir um E, entre parênteses. Então, acho que poderia cair como uma questão falsa, ou não? Poderia sim, porque vai depender, a gente chama aquilo dali de síntese, né? O jeito que a gente escreve é a síntese. Então, dependendo do resultado, por exemplo, ele quer saber, nesse caso aqui eu quero saber, eu estou comparando a nota do vendedor e a nota do produto. Mas pode ter alguma planilha onde o E vai vir primeiro. Nunca vi. Mas a situação pode pedir que o E venha primeiro. Situação. Mas eu nunca então vai ter que interpretar a questão, né? Isso, para reconhecer o... Porque na múltipla escolha tem o gabarito e os distratores, que são as falsas, no caso. Isso. Tem que interpretar a questão para poder achar o distrator. Isso aí. Perfeitamente. Então, a função... Claro, se tiver uma função dentro da outra, provavelmente aquela dali já é uma função aninhada, né? Mas... Pode ter uma aninhada errada, igual a Monique falou, né? Pode ter uma aninhada trocada lá. É porque eu não estou conseguindo... Quando a gente for ver as questões de concurso, eu vou tentar achar uma questão aninhada que fala sobre questões aninhadas. Normalmente cai em concurso de noções de informática, né? Eu vou tentar achar porque, é bem legal e você vê essa parte de função aninhada. Deixa eu ver aqui, nesse PDF que eu peguei aqui.
Então, é bem interpretação, porque não tem uma regra do Excel. Cadê? Deixa eu ver aqui. Função aninhada. Deixa eu pesquisar só aninhada. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Questões comentadas, né? Questão comentada. Aí tem aqui, ó, no Excel 2013, a função igual raiz. Aí dentro, soma, bababá, apresenta um erro recursivo. Isso daqui já é uma função aninhada, tá vendo? Já é uma função aninhada. Então, vai depender da interpretação, do que a questão está pedindo. Uma coisa que eu preciso que vocês reparem nisso daqui, deixa eu voltar lá no nosso Excel, depois a gente vê esse negócio de questão, vou separar uma legalzinha para a gente. Uma coisa que eu preciso que vocês reparem aqui é quantos parênteses tem aqui que eu utilizei? Quantos parênteses eu abri? Você abriu 2, só fechou 1, né? É isso que eu ia perguntar também. Porque eu você achei abriu 2, que só fechou 1. O C, você não fechou o parênteses do C, você só abriu ele. Isso. Ele tá lá vocês não estão conseguindo ver, não? Lá no final? Aqui. Na minha não. A câmera tá aqui em cima. Aqui. A câmera tá aí. A câmera tá aí. Deixa eu botar para baixo aqui, peraí. Agora eu tô vendo. Mas perfeito a interpretação que vocês tiveram. Tá. Entendeu? Eu não tava vendo. Agora que eu vi. Foi? Show de bola a interpretação que vocês fizerem. É isso aí que eu quero mostrar para vocês. A quantidade de parênteses que você abre é a quantidade que tem que fechar. Se tiver faltando um parênteses na hora de fechar, pode dar erro, e isso também é questão de concurso para você identificar que está errado. Tá ok? Então, a primeira coisa que você olha em questão de concurso para saber se uma função está errada é o parêntese. Porque o parêntese domina toda a função. Então, tu já olha, tipo, o cara abriu 3 parênteses, só fechou 2, vai dar erro. Entendeu? Vai dar erro. Então, identifica a quantidade de parênteses abertos e fechados. Tá bom? Isso é importante vocês identificarem. Vamos lá, de novo. Igual se, ignora todo se. Vamos fazer uma função totalmente nova. E, parêntese. Como se a gente estivesse fazendo, só que sem igual. Então, vou perguntar se a nota do produto é maior ou igual a 6. Tá? Ignora o se. Ponto e vírgula. Vou perguntar se a nota do vendedor é maior ou igual a 6 agora. Maior ou igual a 6. Fechei parênteses. Automaticamente o Excel voltou para a função se. Os argumentos lá embaixo voltaram para a função se. Show, agora é só o seguir. Já fiz todo o teste lógico, ponto e vírgula. Vou perguntar se está satisfeito ou está insatisfeito. Bom, fechei parêntese, enter. Nesse caso aqui está insatisfeito por causa do 2,2. Tá bom? De novo, igual se, ignora o se. Vamos para uma outra função. E, parêntese. Pergunto se a nota do produto é maior ou igual a 6. Estou perguntando. É maior ou igual a 6? Tá. Então, a outra pergunta vai ser se a nota do vendedor é maior ou igual a 6. Fechei parêntese, pulei para o próximo argumento da função se, que é a do verdadeiro, e vou perguntar. Vou dar a resposta, né? Satisfeito, ponto e vírgula, ou insatisfeito. Renato, você me falou da função ou. Qual é a diferença? Na prática, não é nenhuma. Na prática, é isso daqui, ó, igual se, ao invés do eu, boto ou. Mas continua a mesma coisa. Nota do produto maior ou igual a 6. Ponto e vírgula. Nota do vendedor maior ou igual a 6. Mesma coisa. Fecha parêntese, ponto e vírgula, e boto satisfeito ou insatisfeito. Fechei parênteses, enter. A diferença é nada na prática, mas na teoria a diferença é total. Ele deu satisfeito por causa desses 6. Ué, mas e o 2 ali? Eu usei o ou. Ou a nota do produto, ou a nota do vendedor. Então, na teoria teve a mudança, mas na prática, nenhuma. Tá bom? Na hora de você aplicar ele. Então, eu vou trocar aqui o e pelo ou, tá? O ou pelo e, desculpa. Pronto, agora deu insatisfeito, porque não é compatível aqui, a não ser que esse seja 6. Mas como não é, então insatisfeito. Beleza? Gente, alguma perguntinha aí? Até que vocês pegaram de boa o e aí, tá vendo? Não foi tão quebrou a mente aí, não foi? Explodiu nada. Nosso problema é com si sozinho.
Quando tem um si sozinho, cara, é Não, complicado. ele acompanhado, ele fica invisível. Só esquecer o si. Esquece que vocês fizeram o É. si e vai pro E. Esquece a moeda aí também. Não precisa botar nada em moeda, modo moeda, tudo certo. Tá bom? Eu acho que é bem tranquilo, né, essa partezinha aí, né? Nota do produto, nota do vendedor. Tá bom? E o E aí é só ignorar. O macete de aprender o E, ignora o si, ignora que tem uma outra função antes, né? E foca no E aí e faz tudo passo a passo ali certinho. Tá bom? Para a gente finalizar, o Conte Si molezinha, que a gente viu, o Conte Si é a coisa mais fácil do mundo, né? Então, ninguém tem problema com o Conte Si. Deixa eu voltar aqui, não estou conseguindo voltar. Deixa eu abrir ele por aqui. Conte Si. Tá? Molezinha, gente. A gente tem o nome, sexo, salário, cursos dos alunos. Muito fácil, bem tranquilo. Vamos fazer esse Conte Si aqui. Acho que ninguém tem problema com Conte Si. Vamos lá. Dar um zoom aqui para a gente ficar melhor, né? Zoom. Vou botar aí nome. Nome. Sexo, salário. E cursos. Perfeito. Então, vou botar aqui o nome aqui. João, Ana, Luiz, Maria e Pedro. Masculino. Deixa eu botar maiúsculo para ficar bonitinho. Feminino, masculino, feminino e masculino. Deixa eu centralizar tudo aqui. Vou fazer o salário aí de cada um. 2.500, 2.500, 2.000, 2.300. A moeda aí, Kátia, a moeda. Ih, agora deu ruim. A moeda aí. Agora a minha tia esqueceu tudo, já não aprendeu mais nada. Vamos lá, selecionei tudo, venho aqui na moeda, cliquei na moeda, por que esse erro aqui mesmo? Esse erro aí? A largura da coluna tem que... Perfeito. Falta de espaço. Nunca mais espaço, vou esquecer esse erro. Vamos lá, cursos. Vou colocar aqui alguns cursos aqui. Vou botar o Word e Excel. Vou botar só Excel. A Ana aprendeu só Excel. Luiz não fez curso nenhum. O Word Excel e o Word. Coitado do Luiz. Foi. O Word Excel, Excel, Word Excel e o Word ali. Bom? Vamos fazer aqui a tabelinha aqui embaixo, né? Que está pedindo na nossa planilha. Funcionário. Vou botar só. Não vou botar escrever funcionário, não. Vou botar só masculino, para a gente não perder muito tempo, tá? Masculino, feminino. Feminino. Maior que 2.000. Maior que 2.000. Vou mesclar e centralizar aqui para ficar bonitinho. Mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar. Não precisa pressa, não. Maior que 2.000. Bom, mesclar e centralizar. Tempo de fazer outra questão. Vai Deixa com calma, professor. Vai com calma, vai com calma. Não, vocês vão fazer não. Vou fazer não, para ficar tranquilo. É muita informação. Maior ou igual a 2.000. Foi. E só com Excel. E embaixo, curso de Excel. Então, não só Excel, mas curso de Excel também. Selecionei, mesclei, centralizei. Selecionei embaixo, mesclei, centralizei também. Vou aqui botar uma bordinha para ficar bonitinho. Cadê a bordinha? Bordinha. Vou pintar aqui de amarelo, como eu sempre faço. Negrito. Põe. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, colocar uma bordinha. Selecionei só aquela parte ali, coloquei bordinha. Pintei de amarelo. Aqui já está centralizado, né? Por que esse carinha aqui está fora, gente? Ah, tá. Eu não mesclei, centralizei, não. Então, masculino, feminino, maior que 2.000, maior ou igual a 2.000, só com Excel e curso de Excel. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa base de dados aqui. O masculino e feminino, vocês já sabem, já não tem problema nenhum com isso, né? Então, igual, conte.si, parêntese. E aí ele está me pedindo, seleciona o intervalo. Tá, o intervalo é esse daqui. Ponto e vírgula. O que você está procurando nesse intervalo? O M. Né? Parêntese, Enter.
Então, tem 3 pessoas que são masculinas aqui. De novo, feminino. Igual, conte, ponto, se, não pode esquecer do ponto ali. Seleciona o intervalo, esse intervalozinho aqui. Ponto e vírgula. O que você está procurando? O F. Fechei aqui. Olha só, porque isso daqui pode dar algum erro de vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Por que diminuiu? Tá vendo? Diminuiu. Tá constando aqui que eu só tenho um feminino, só que eu tenho 2 Fs aqui. O que aconteceu ali? Eu coloquei... Tá mutado, Monique. Ah, tá falando aí, não. Eu coloquei um espaço aqui na frente. Eu coloquei um espaço. Olha lá, voltou. Então, ó, cliquei aqui, coloquei um espaço, tanto antes quanto depois. Ó, apertei o espaço aqui no meu teclado, ó, apertei. Viu? Foi um pouquinho pro lado. Apertei Enter. Ah lá, só tem um F. O Excel, gente, ele é muito certinho. Espaço com F, não é igual a F. É diferente de F, tá ok? Então, cuidado, pode acontecer disso, de vocês darem um espaço, né? Dar um espaço a mais, apertar sem querer o espaço, ou antes, ou depois, né? Pode acontecer, olha lá, depois, eu dei um espaço depois. Só está constando um, tem um espaço depois do F. Então, pode acontecer, de vocês estarem digitando, apertar um espaço sem querer, pode acontecer. E aí, quando apertar Enter, vai ficar F aqui, vai ficar F, normal. Só que aqui embaixo vai contar que só tem um. Em qualquer informação, não só o Eu F. fico pensando, professor, assim, né, esse lance de inteligência artificial, Matrix, isso é muito ficção, porque o computador é burrinho. Muito? Se eu não alimentar com dados corretos, não adianta nada. Demais, demais. O computador Resolve. é muito, muito burro. Matrix muito. é só ficção mesmo, Muito. Entendeu? O que existe, a gente até fala isso na informática, né? Não existe esse negócio de inteligência artificial. Tá. O que existe é pessoas que fizeram vários e vários códigos de várias e várias possibilidades. É a pessoa que, o ser humano que alimenta com aqueles dados. Porque Essa que eu pensei, porque o computador sozinho ele não pensa em nada. Nada, né? Por causa de um breve espaço ali, ele identificou que não é um F. Então, isso pode acontecer no Excel de vocês. Isso tanto em letras quanto também em números. Se você der um espaço ali a mais, pode dar um erro na função e aí fica, gente, onde eu errei? Tá certo, tá escrita a função certa, tá ali certinho. Então, pode acontecer, tá bom? Então, cuidado aí com o espaço. Vamos lá. Maior que 2.000. Então, vou contar quantas pessoas recebem mais do que 2.000 aqui. Isso é novo, vocês não fizeram. Só uma pequena parte. Ó. Conte-se, parênteses. E aí, vou selecionar tudo, né? O salário da pessoa. Selecionei. Ponto e vírgula. O que eu estou procurando, gente? O que eu estou procurando aqui? Nessa parte? Fala para mim. Maior que 2.000? Maior que? Olha aí. Pronto. Eu digito exatamente o que eu falo. Maior que 2.000. Eu estou digitando exatamente o que eu estou falando. Então, tem 3 pessoas maior que 2.000. Que seria essa e essa. De novo, igual, conte, ponto, se, parênteses. Selecionei todo o salário, né? Toda a coluna do salário. Agora eu estou procurando quem? Maior ou igual. Ou igual a 2.000. Então, eu vou digitar exatamente o que eu estou falando. Maior ou igual a 2.000. Estou digitando exatamente o que eu estou falando. Enter. Então, tem 4 pessoas que recebem 2.000 ou mais que 2.000. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Agora o Luiz entrou aí no rolo também, porque é igual a 2.000 agora. De novo, fazer de novo aqui. Igual, conte, ponto, se, parênteses. Selecionar o intervalo. Então, ó, selecionei todo o intervalo. Ponto e vírgula. O que eu estou procurando? Eu poderia botar aqui 2.000, né? Que é o que eu estou procurando aqui. E aí ele vai mostrar 1. Mas nesse caso aqui eu estou procurando maior que 2.000. Renato, por que deu erro? Porque eu não coloquei a bendita aspa. Quando é número, beleza. Se for só número, enter, ok, funciona. Mas agora, esse sinalzinho aqui de maior é um número? O sinal de maior é um número? Não, é um símbolo, é um caractere. Então, se é caractere, aspa nele. Beleza? Aspa nele.
Eu ia Por isso perguntar eu- agora por causa da aspa, mas você já respondeu. eu imaginei que você ia perguntar também, tá? Então, Tava vendo se você ia fazer. Eu falei, eu acho que ele clicou em alguma coisa que eu não vi. Eu estou tentando buscar. Aí eu vi você calcular para ver onde que estava o erro. é isso aí, tá? É por causa justamente só de um símbolozinho que eu coloquei ali no início aí, que é esse daqui. Como não é um número, precisa de aspa. Pode ver que ele deu até erro. Quando eu tirei a aspa, ele falou, opa, isso daqui não é um número, né? Não é um número aí. Então, só por causa desse símbolo, eu tive que utilizar a aspa em toda a minha função ali, tá bom? Então, se Eu for poderia utilizar... clicar ali no B10 e funcionar da mesma forma ou não? Porque ali B10 está aqui? escrito, no caso está escrito maior que 2.000. Eu poderia fazer isso e dar o erro, no caso, o cálculo dá certo? Assim, ó, maior que 2.000? Não, não, do jeito que estava ali. Era só clicar, no caso, na coluna, no caso, na Não. célulazinha aí. Daria o Como é... resultado? Não, como Onde é não você tá... colocou 2.000, Ó, onde você colocou 2.000, no caso, você botou maior ou igual, eu poderia clicar aí e sair o resultado? Não. não. É igual a irmã Cláudia falou, o computador é bem burrinho. Então a gente entende que é maior que 2.000 que está escrito aqui. Só que o Não, eu computador digo assim, aqui, mas e se tivesse no lugar do escrito maior, tivesse apenas o sinal assim? Q2000? No caso, aí Q2000. No caso, o Q também antes. No caso, antes do 2000, Não, isso. também não. Não Também daria não. errado, daria errado Não, também. tá errado. O É computador porque é eu bem... prefiro, eu gostei mais desse método de você clicar na célulazinha, porque quando eu erro de alguma forma, eu não preciso fazer aquela correção. Tipo, eu clico na célula e corrijo ali mesmo. E ela Entendi. recalcula sozinha. Então, Sim, sim. eu gostei mais desse método do que eu ter que ficar digitando ali. E é o mais Entendeu? recomendado, na verdade, né? Usar referência de célula é o mais recomendado. Porque aí o erro não está na função, está na célulazinha que você digitou. Aí você pode consertar. Né? Entendi. Bem melhor, bem melhor. Mas nesse caso aí não vai. Por mais que a gente entende que maior que 2.000, maior ou igual a 2.000 no português, o computador ele ignora totalmente isso. Para o computador, aquilo dali são só palavras aleatórias. Entendeu? Só palavras aleatórias. Beleza? De novo, igual, conte, ponto, se, parêntese. Vou selecionar todo o salário da pessoa, tá? Selecionei todo o salário, ponto e vírgula. E aí eu vou botar aqui, ó, aspa, porque eu vou utilizar um símbolo, né? Um caractere especial, maior ou igual a 2.000, aspa, fechei. Pronto. Tá bom? Agora, se eu quisesse fazer usando o nome de célula, eu poderia selecionar todo o salário e vou lá no nome lá, caixinha de nome, e vou botar salário. Salários, né? E aqui no sexo eu vou botar também sexo. Tá? Beleza? Então aqui eu tenho salário e aqui eu tenho sexo. Então eu posso fazer isso também, ó. Ao invés de eu usar isso daqui, né? Usar o que eu tenho, eu posso botar igual, conte, ponto, se, parêntese. Então, qual é o intervalo? É o intervalo sexo, né? Ponto e vírgula, aspa, M. Poderia fazer isso também. Funciona da mesma forma. Mesma coisa, igual, ponto, ponto, se, parêntese. Qual é o intervalo? É o sexo. Ponto e vírgula, aspa, F. Bom? E o do salário? Mesma coisa. Igual, ponto, ponto, se, parêntese. Qual é o intervalo? O intervalo é o salário. Salários. Ponto e vírgula. Então, eu quero salário maior que 2.000. Eu aconselho vocês utilizarem nomenclaturas de células, porque isso fica intuitivo também, né? Eu acho que é legal, fica intuitivo. Se você abrir futuramente a sua planilha, você sabe que você selecionou os salários, sabe que você selecionou a coluna do sexo. Então, eu acho que fica intuitivo. Eu recomendo que vocês utilizem nomes de células. Eu recomendo bastante. Então, ponto si, ponto e vírgula, salários, ponto e vírgula, aspa, maior ou igual a 2.000. Beleza? Enter. Posso centralizar tudo isso daqui, né? Para ficar bonitinho, certinho. Foi. Por fim, para a gente finalizar agora também, vou dar um nome para essa coluna aqui. Vou botar o nome dela de cursos. Cursos. Enter. Bom, só para a gente usar referência de célula. Vamos lá. Só com Excel. Muito fácil, só com Excel. Igual, conte, ponto, se, parêntese. Seleciono todos os cursos. Ponto e vírgula. Excel. A gente já sabe que o computador é meio burrinho mesmo, então ele só vai buscar o que tem Excel. A gente já sabe disso aqui, é só Excel. Tá?
Agora, Renata, eu quero saber todo mundo que tem curso de Excel, não só Excel, mas qualquer outro curso também, que tenha Excel no meio ali. Então, 1, 2, 3, tem que aparecer o número 3 lá. O João, a Ana e a Maria. Como é que eu faço isso? Mesma coisa, padrão. Igual conte, ponto se, parênteses, mesma coisa, tá, gente? Seleciona tudo, ponto e vírgula, aspa, Excel. Ué, Renato, qual é a diferença? A diferença é que você vai botar, além da aspa, você vai botar um asterisco. Só isso. Só isso. Eu estou dizendo que eu quero Excel, independente se tenha outro curso. Olha lá, 3. Tá ok? Então, se eu quiser que apareça um resultado que conte o resultado além só do que aparece, eu coloco asterisco. Vocês repararam que F tem 2 femininos. Se eu coloco um espaço, vocês sabem que já não funciona. Porque o Excel está buscando exatamente o feminino. Quando eu coloco só entre aspas, eu estou buscando exatamente aquela palavra, ou aquela frase, ou aquela letra específica. Quando eu utilizo só aspa. Quando, a partir do momento que eu utilizo asterisco, eu estou dizendo para o Excel, acha alguma coisa que tenha F aí. Independente se tem outra coisa depois ou antes. Olha lá, ó, funcionou, tá vendo? Mesmo com espaço aqui em cima. Tá cheio de espaço aqui, ó. Ele funcionou. Por quê? Tem F. Se tem alguma coisa depois, tanto faz. Tem F ali. Tá ok? Então, a única diferença é essa. Deixa eu voltar aqui pro padrão, tá? A única diferença é essa. Quando você utiliza só aspa, você está dizendo para o Excel, Excel, eu quero exatamente isso. Quando você coloca um asterisco, você está dizendo para o Excel, pode ter isso e mais alguma coisa, não tem problema nenhum. Tá ok? Pode ter isso, é só uma exceção. Pode ter isso, pode ter outras coisas também. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu estou procurando lá na coluna cursos a palavra Excel, independente se tenha outra coisa ou não. Por isso, eu coloquei asterisco. E aí, funcionou. Aqui em cima, como eu não coloquei só aspa, ele pegou só uma pessoa que tem Excel, que é a Ana. Só a Ana tem Excel. Se eu viesse aqui na Ana e fizesse aquele negócio do espaço, colocasse espaço, agora não tem ninguém com Excel. Só com Excel, por causa de um espaço. Tá ok? Então, um espaço não é Excel. Aqui, voltou ao normal. Beleza, gente? Então, ó, esses 3 exercícios, muito facinho, muito molezinho. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou lá no nosso grupo. Ó. Grupinho, vou botar lá. A função se com eu, acho que eu tenho aqui no bloco de notas. Não tem que tem aqui, ó. Função do bloco de notas. Se com eu, vou jogar lá no nosso grupo lá. Tá bom? Pra vocês terem como base. Tem outra função que eu também fiz, né? Cadê? Vou pegar essa daqui, que é a mais anormal, tá bom? Que é a com asterisco, que é a de hoje. Vou jogar lá no nosso grupo também, que é a com asterisco. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Qual é a outra planilha que a gente fez? Se com E já foi, né? E atingiu meta. Atingiu meta. Total vendido ano. Tá? Joguei lá no grupo também. Então, essas são as funções aí que a gente utilizou na aula de hoje. Esses daqui são os 3 exercícios que vocês têm para fazer até... Hoje é quinta, né? Até segunda. E questionáriozinho, né? De lei. Tem que ter um questionáriozinho. Voltou o questionário. Vamos lá, cadê? Questionário. Questionário de fixação 5. Vamos assim. O questionário está muito facilzinho, molezinha. Ó, explique de forma prática a utilidade do gráfico colunas e barras. Explique de forma prática a utilidade do gráfico de pizza, do gráfico de linha, do gráfico de áreas. Finalidade do validação de dados. Eu vou remover isso daqui porque eu não mostrei, não deu tempo. Validação de dados. Qual o nome da opção para colocar as informações em ordem crescente e qual o nome da opção para colocar em ordem decrescente? Muito fácil. Molezinho esse questionário dessa aula, tá bom? Jogar lá no grupo da turma também. Vocês verem lá também. Tá bom? Questionáriozinho. Foi. E, para finalizar, os itens que tem lá no nosso grupo, também vou jogar lá. Vou dar fachada aqui.
PDF da aula de hoje também, né? PDFzinho do gráficos e filtragens aí. Tá bom? Amanhã de manhã sai a aula gravada, vou jogar lá no grupo, mas tá aí o PDFzinho da aula de hoje e questionário, tudo isso aí, os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me chamando, pode estar tirando as dúvidas de vocês. Beleza, gente? Ufa, que aula doida é essa, hein? Hoje a aula foi cheia. Meu Deus do céu. Muito. A aula foi. Lembrando, segunda-feira a gente vai fazer aquele simuladozinho, tá bom? Simuladozinho. Oh, meu Deus! Vai ser com planilha? Vai fazer planilha? Vai ser essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra Pontici, não sei vocês. que ela se, somaci, Ó, cadê? eu, Simulado. média, máximo, mínimo. É, quase Eu vou todos. fazer só uma célula e vou selecionar para calcular todas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só um minutinho. Vou compartilhar a tela para vocês. Aqui, ó. Cadê o Zoom? Compartilhar a tela. Foi. Esse daqui é o simuladozinho, tá bom? Vou alterar, mas é basicamente esse daqui. Deus A gente tem eterno. aqui, ó. Meu Deus. Tá escrito aqui, ó. O dono de uma determinada empresa quer saber o valor do prejuízo que ele levou referente ao mês de março. Ou seja, a função, não vou falar. Eu vou ter que saber a função que é. Não, calma, que eu vou explicar. O dono de uma determinada empresa quer saber quantos prejuízos ele obteve no mês de abril. Qual é a função? Quantos prejuízos? Olha isso. Quantos? Vou somar? Olha isso. Quantos? Somaci? Estou contando. Ponte-si. 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 Nesse Ponte-si, caso aqui, é. ele quer saber o valor do prejuízo que ele levou. Então, é o quê? Na mesma Soma-si. linha aí? Soma-si. Eu tô Aí é somando. somaci. Isso aí, ó, tá vendo? Ih, gente. Tá sabendo identificar. Aí aqui, ó, o dono de uma determinada empresa quer saber qual foi o mês que ele obteve mais lucro. Então, ele vai contar os lucros. Qual é a função? Sei Ele não. vai contar. Qual é a função que conta? Conte-se. Conte-se. Vou botar conte-se em tudo. Aí, ó, só que essa daqui tem um a mais, tem um pinguinho no i. Por quê? Aqui eu tenho que saber qual é o valor que ele obteve mais prejuízo. Só que para eu saber aqui, né, eu vou ter que fazer outro conte-se aqui também, né? Porque eu vou fazer um conte-se aqui para saber quantos lucros ele obteve. Aí eu vou fazer um conte-se aqui para saber quantos lucros. Aí vai aparecer aqui um valor. Por exemplo, vou chutar, né? Aqui vai aparecer 1, 2, 3, 4. Vai aparecer 4 aqui, né? Número 4 aqui. Aí aqui vai aparecer 2. Aqui vai aparecer 2 também. E aqui vai aparecer 2 também. Beleza. Eu sei que o maior aqui é 4. Qual é a função que eu identifico para saber qual é o maior desses daí? É o máximo? Máximo. Perfeito, viu? Aí, vocês estão Eu bravos vou saber demais. isso. Eu só vou saber somar. O Aqui resto é vai ficar boletim. perdidinho. Ó, essa daqui é fácil. Essa daqui é o boletim, vocês já sabem fazer. Média eu sei. É média, né? Aqui o soma também vocês vão ter que fazer, né? E a situação, que é o famoso se, o complicado de todo mundo. Saber se foi aprovado ou reprovado, né? E aqui o INSS, fazer um funcionáriozinho, onde a gente vai ter que fazer a porcentagem do INSS. O mais isso aí. fácil. Vai Molezinha, esse aqui é o mais fácil mesmo. Comecem por aqui, é o mais facinho. Entendeu? Esse vai ser o Esse simuladozinho. Mas Tudo essa isso aí na outra tá segunda-feira? muito feia. Jeová, meu Deus. Entendeu? Esse daqui vai Vai ser o ter simuladozinho. Vai, o quê? Eu não quero nem Vou fazer pensar nisso uma agora. pergunta. Não, deixa quieto para segunda-feira. Não, Beleza, é. gente? Tá? Deixa Pergunta quieto na nisso. aula. Ó, Pergunta na aula. eu vou fazer um negócio bem legal. Vocês vão poder interagir entre vocês para discutir a função. Entendeu? Vocês vão poder fazer a função. Eu não vou interferir, Vou te mas alugar, vocês vão Monique, fazer, aí. entendeu? Se Eu tiver só qualquer completo quando você fala. Não, vocês podem perguntar à minha tia. Não tem nenhum negócio de valor ali. Só não pode pegar moeda. Não tem negócio de valor ali, pode perguntar para ela. Que ela sabe. Ah, eu te ajudo na moeda e você me ajuda no... Eu acho interessante quando elas começam a jogar aquelas planilhas assim, eu falo, meu Deus do céu. Já viu, Ai, Renato? meu Deus. Já, direto. As duas, toque, 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 toque. Eu falo, meu Deus. Beleza, gente? Só Gente, bota uma prova, um simulado mais bonitinho, que isso aí tá assustador. Não, tá bonitinho. Muita aqui, né, informação, negócio. muita informação. Tem um enunciado. Enunciado é para
matasse mesmo, para dar aquele medinho. Gente, uma boa noite para vocês. Até segunda-feira. Até E amanhã eu segunda. jogo a aula gravada. Até segunda, gente. Tchau. Gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.